Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos então à nossa casa. Vamos dar início a mais um encontro. Nossa irmã Sueli vai fazer o estudo de hoje. Deixa eu dar rapidamente os avisos. A rifa dos quadros aqui continua valendo R$5 lá com a Silvinha. Não esquecendo que vocês podem se inscrever no YouTube, no nosso canal. Basta digitar CEF Terna TV ou então digitar o nome do centro lá que vai acabar aparecendo. Também no Facebook, não é? A doação dos CDs lá em cima da mesa, na entrada, para quem quiser levar para as pessoas que não vêm. E os programas no rádio, no domingo às 8 da manhã. E também na segunda-feira às 18 horas na Rádio Comunidade, que está também na internet para aqueles que não são aqui de Friburgo, os internautas. Vamos fazer então a nossa prece e darmos início então ao nosso encontro. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos trabalhadores da espiritualidade. Que a nossa irmã que fará uso da palavra, mais uma vez, seja bem intuída, e assim o será com certeza, e que nós outros possamos assim apreender os ensinamentos que nos serão passados. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Bom, como havíamos falado na semana passada, que daríamos sequência ao estudo que estamos fazendo da escolha das provas, é um assunto, assim, como todos, muito importante, mas ele é pré-requisito para muitos outros, né? Para as nossas dúvidas, inclusive, para a nossa situação no momento. Então, o conhecimento desses esclarecimentos da espiritualidade sobre a escolha das provas é muito importante para nós, para nos acalmar nesse momento tão complicado em que a grande massa está aí desarvorada com essa situação, com esse medo, ao mesmo tempo que parece que a pandemia acabou. Não é? Tivemos aí um fim de semana prolongado, praias lotadíssimas, bares, casas de show, tudo como se nada tivesse acontecido. Então, é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas com muitos temores e muitos medos, a gente vê outras que não estão ligando a mínima, né? Não estão dando a menor atenção a esse problema. Isso aí vem até a justificar por que a gente está nessa, né? Porque é uma total falta de desrespeito, de educação, não é? Aí tem as pessoas falam, mas isso já era de se esperar, é o estouro da boiada. Que estouro da boiada? Nós não somos bois, né? Nós não somos bois. O que é isso? Mas, sinceramente, é o que parece. Parece que os bois estavam... Vocês já viram o boi confinado num pasto, quando abre a porteira, sai, estoura tudo, né? Mas nós não somos bois. Vamos pensar, né? Vamos imaginar uma situação, que coisa, abriu, sim, para recomeçar a vida, para as pessoas poderem recomeçar devagarinho os seus negócios, tomando as devidas providências. Então, não era para sair todo mundo louco, correndo para os shoppings, para as praias, não era para isso. Não é? Isso está parecendo o estouro da boiada mesmo, mas não deveria ser assim. Deveria ser as pessoas continuarem conscientes das suas responsabilidades diante de um vírus que se mostrou extremamente agressivo na organização humana. Né? Os animais não têm muitos problemas, não é esse, ele buta muito, tudo bem, mas as pessoas estão vendo... Ele está levando muita gente daqui. A gente abre sempre aquele parênteses, não está levando ninguém que não tenha que ir. Tá? As pessoas que estão indo estão no seu momento. Mas a imprudência e a negligência pode fazer pessoas irem, sim, sem estar no seu momento. Então, a gente está vendo uma total falta de educação. Né? Não conseguem absorver a coisa, a gente custa entender. Por isso que a gente volta a falar que essa questão do ser humano, tem hora que realmente a gente fica pensando, meu Deus, cadê o raciocínio lógico dessas pessoas? Né? Porque parece que não está tendo, né? É um desrespeito total.
Então, aí entra na questão que a gente está vivendo, estamos acumulando dívidas para novas encarnações e até para essa ainda. Já vivenciamos aqui os ensinamentos dos espíritos, já abordamos as causas atuais e anteriores das aflições. Então, muitas causas, muita gente vai ter problema por causa atual, porque não está se prevenindo de acordo, né? Tem muito medo, a gente vê, né? As casas espíritas estão ainda fechadas, como a gente já comentou, a nossa está aberta, porque nós não temos nenhuma cláusula que nos proíba de abrir a nossa casa, mas sim a exigência da medida de segurança, da higienização e tudo, né? Do uso das máscaras, a gente está seguindo, né, dentro das nossas possibilidades, tudo direitinho, mas não existe um impedimento. Então, as pessoas têm muito medo para alguma coisa, mas não têm medo para outras. Né? As pessoas algumas têm medo de vir aqui ou de uma outra, um outro lugar, mas não tem medo, às vezes, de visitar as pessoas, fazer visita, né, de ir para uma praia. Infelizmente é assim, né? A gente não está aqui questionando, porque cada um é que sabe, cada um vai responder pelos seus atos. Não é? Se você planta rosas, você não vai colher lírios, de forma nenhuma. Né? Você vai colher as rosas que você plantou. Não vamos esquecer que elas têm espinhos, né? Pois é, são lindas e cheirosas, mas tem espinho que fere a beça. Então, não é porque a gente já está plantando rosas que nós estamos bem na fita, né? Não vamos esquecer que a gente ainda pode se ferir com os espinhos da nossa própria plantação. Então, vamos seguir aqui o nosso esqueminha aqui. Paramos nesse slide aqui, onde Epíteto fala que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Epíteto, a gente nem pôde falar muito, né, sobre ele, não é esse o objetivo, só para identificar. Epíteto foi escravo, era grego, mas foi levado para Roma pelo seu senhor, que também era um escravo liberto, que servia a Nero, e ele, então, como ele já era liberto, e ele vendo, né, porque Epíteto já estudava, mesmo sendo escravo, já estudava filosofia na Grécia, antes dele ir para Roma, e continuou estudando em Roma. Então, o seu senhor, vendo, né, como escravo liberto que era, e vendo aquela aptidão dele para a filosofia e a integridade moral daquele homem, libertou ele, para que ele continuasse a fazer mais ainda os seus trabalhos, e ele dava muitas aulas, ele era um educador, e ele foi também quem educou aquele que viria a ser o tutor de Marco Aurélio. Agora o nome dele me foge, mas o tutor de Marco Aurélio foi educado por ele. E Marco Aurélio, um daqueles 5 mais assim, bondosos, digamos assim, os melhores imperadores, ele foi o último dos 5 melhores imperadores de Roma. Então, é uma pessoa que ele é um grande expoente do estoicismo, que é a escola de Epíteto. Por que eu estou falando isso? Né? A gente trouxe para cá o pensamento estoico, porque ele se une ao espiritismo nas ideias, né? Não tem nada de religião, não tem nada de reencarnação, ninguém fala nisso, mas o conteúdo dessa escola estoica é o que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Então, quem foi que influenciou todas essas personalidades maravilhosas, né? Os mesmos espíritos que inspiraram Kardec, os espíritos da verdade, porque isso são leis da natureza, não são leis da doutrina espírita, são leis da natureza, criadas por Deus. Então, todo aquele que observa, que quer aprender, que quer conhecer, claro que ele vai ser muito bem influenciado por aqueles que conhecem a verdade. Então, os mesmos espíritos que ditaram aí para Kardec
sempre fizeram esse trabalho no seu tempo, antes deles, os seus precursores, todos fazendo um trabalho de educação moral, né, de dar e ensinar as verdades universais, a lei de Deus, cada um ao seu modo. Então, isso prova que a gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade, de vivência religiosa. Só que somos tão ainda inferiores, estamos num mundo ainda de provações e expiações, porque merecemos isso pela nossa inferioridade, que precisamos de estar juntos para a gente poder estudar de algo que nos estimule, que nos desenvolva essa vontade de ler na própria consciência as leis de Deus. E por isso que as casas, os templos religiosos são importantes. Por isso que são importantes. A gente precisa de exemplos, precisa de estímulo para que a gente possa desenvolver. Mas aquele que já tem, que não precisa desse estímulo, esse aí, ele já tem a religiosidade dele desenvolvida, tudo bem. Mas nós que ainda não temos, né? Então, quando ele falou isso, que a extinção da culpa marca o início do progresso moral, é verdade. Uma pessoa só extingue a própria culpa quando ela conserta a situação, quando ela se redime diante da vida, diante de Deus, diante daquele que ela explorou, ou diante de si mesmo, principalmente. Imaginemos essas pessoas que estão aí não dando a mínima para esse vírus, que estão achando que isso não existe, que isso é bobagem, né? Se elas contraírem esse vírus, elas vão se sentir culpadas, porque elas procuraram uma situação assim, né? E quando que elas vão conseguir uma isenção dessa culpa? Quando elas conseguirem se perdoar e se redimir. Então, elas vão ter que passar por todo aquele sofrimento, né, que normalmente as pessoas que contraíram passam, né, deram notícias que uns passam muito mal, né? Aquele médico, o Roberto Khalil, ele falou que nunca imaginou uma coisa tão terrível assim. Que a dor é horrível no corpo inteiro, parece que estão arrancando um pedaço seu. Foi o depoimento que ele deu, né? Assim que ele pôde conversar, porque ele ficou na semi-intensiva, ele teve a forma grave da doença. E olha que ele é uma pessoa que vive ali dentro da medicina, fazendo, ou pelo menos deveria fazer, né? Todo o trabalho de manutenção da saúde, né, com vitaminas em dia, tudo direitinho. No entanto, teve lá um problemão muito grande. Então, essas pessoas só vão se redimir quando elas passarem pelo problema, passarem por todo o processo, se assim for agora, se não for agora, será depois, né, pela imprudência. Aí, depois que melhora, ou que parte para a dimensão espiritual e vê a situação, vai ter que resgatar isso porque passou antes da hora? Numa situação de imprudência e negligência é assim, é um suicídio indireto, né? Porque isso é um suicídio indireto. Você não sabe o que vai acontecer com você caso você contraia. Então, você tem que tomar todas as medidas de segurança e fazer a sua parte. Que aí não vai te acontecer nada que não tiver na escolha das provas que você fez para vir a esse mundo. Por isso que depois de toda aquela extinção da culpa, quando houve a redenção, quando houve o resgate e o reajuste, a pessoa evolui moralmente. Aí ela não faz de novo, ela aprende. E se ela não aprender, ela vai passar por outras, até que aprenda assim que é com um aluno na escola que não é aprovado, a menos que ele mostre que já sabe, né? Então, é essa aí. E o Epíteto, ele foi, como eu disse, ele foi um escravo que realmente trabalhou somente nessa área da educação moral. A condição de escravidão dele nunca impediu que ele fizesse seus estudos e que ele fosse o homem bom que ele era, né? Ele era manco por causa de ter tido a perna dele quebrada porque ele era escravo. Aquilo também nunca o revoltou, nunca criou problema para ele. Ele sempre ali trilhando ali o caminho ali da obediência à lei, né? Então, seguindo.
Isso aqui é outra dele, né? Concentre-se no que você controla e aceite o restante. É um dos princípios dessa escola, né? O que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Olha que citação doutrinária, não é? Doutrinária. Por quê? Fazemos escolha das provas quando reencarnamos. Determinamos uma série de coisas que a gente precisa vivenciar para resgatar o nosso passado. Então, aquilo já vem determinado. O que nós vamos ser, o que nós vamos desenvolver, a nossa tarefa, são coisas muito importantes na escolha das provas. Se vamos contrair, né, uma doença ou não, isso já está ali pelas marcas que levamos no perispírito. Se vamos nos unir, formando uma família particular, né, através da união matrimonial ou não, se escolhemos receber espíritos na condição de filhos ou não, isso aí são desígnios que nós escolhemos e isso já fica pré-estabelecido. A função que nós vamos exercer é essa, principalmente o lugar que vamos nascer, porque isso faz parte desse resgate kármico nosso. Então, a nossa família não é uma família constituída de espíritos amigos na integralidade, de forma nenhuma. Nós temos afetos e desafetos unidos na mesma família. E com esses desafetos, nós temos que resgatar um passado. Não tenhamos dúvida. São nossos cobradores de outras vidas. E são complicados, né? E a gente encontra muita dificuldade para a gente poder se relacionar com eles. Mas ali na família nós encontramos. Então, essas provas que a gente traz, e elas são provas e expiações. Nem sempre uma prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Quando a gente fala escolha das provas, então a gente não escolhe as expiações? Claro que sim, a gente escolhe as expiações. Só que elas vêm com o nome de provas porque ela também é uma expiação. Então nós podemos fazer aqui no mundo, com a nossa vida aqui, das provas uma expiação e de uma expiação uma prova. Depende da maneira como nós vamos ver essa situação. Depende da maneira que nós vamos compreender isso aqui. Que nós vamos separar o que está no controle nosso e o que não está. Aquilo que nós escolhemos, o que está acontecendo, nós escolhemos com certeza. Com certeza nós escolhemos. Porque o nosso nível evolutivo já nos dá essa oportunidade de escolha. Porque o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento é bastante. Então, ele já nos oferece condições de fazer boas escolhas. Então, nós fizemos. No nosso nível evolutivo, nós fizemos. Por isso que nós reencarnamos em plano de provação e expiação. Porque a gente já pôde escolher, senão estaríamos em mundos primitivos, se fosse só em posição de provas. Né? Então, aqui a gente já tem condição de escolher. Aí escolhemos. Só que as coisas vão nos ser apresentadas e nós vamos nos expor a elas e vai depender da nossa visão, do nosso ponto mesmo, do nosso foco interpretativo diante daquela situação que nós mesmos escolhemos. Tanto que isso aí é tão comum, a gente se rebelar, que a gente fala assim, não, eu não escolhi essa vida, não. Deus me não podia ter escolhido isso, eu não sou tão doida assim de ter escolhido isso para mim. Pois é, a visão de espírito não é a visão do encarnado. Nós estamos expostos aí a um mundo material cheio de encantamentos, de sugestões, de sensualidade, e somos espíritos inferiores. Então a gente acaba se deixando levar
e se revolta diante da própria situação que escolheu. Mas como não lembra, e a não lembrança é providencial, né, do que a gente fez no passado, senão a gente não teria condições de resgatar nosso passado, porque nós estamos convivendo com os nossos algozes do passado. E nós estamos convivendo também com aqueles que nós exploramos no passado. Então, a nossa situação mental ia ser horrível se a gente lembrasse disso tudo. Quando chegar lá no capítulo do esquecimento passado, a gente vai estudar isso aí melhor, né? Então, a importância de como que a gente vai reagir diante das situações. Então, saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão é de fundamental importância dentro da doutrina espírita para a gente conseguir dar conta da escolha que nós fizemos de provas. Zenão de Sítio, ele foi o criador dessa escola estoica. Ele contava uma historinha que também tem tudo a ver com essa situação nossa. Quando vocês quiserem uma boa leitura, né, fora da doutrina espírita, primeiro eu aconselho ler Codificação Espírita, que é o que realmente a gente estuda. Mas se vocês quiserem uma outra complementar, busquem a escola estoica, busquem o estoicismo, busquem aqueles estoicos e vejam o que eles falam, que vocês vão unir isso aí com a doutrina espírita. Zenão conta uma história. Digo conta porque ele não morreu, né? Morreu só o corpo. Ele deixou aí muitos ensinamentos. Então, ele conta uma historinha de um cachorro que foi amarrado a uma carroça, era puxado pela carroça. A carroça ia e o cachorro tinha uma coleira, né? Que ficava presa na carroça, e à medida que a carroça andava, o cachorro andava. Se a carroça parava, o cachorro tinha que parar. Ele não podia andar, ele estava preso na carroça. Então, qual é a liberdade que esse cão tinha? Qual seria, em aspas, animais não têm livre-arbítrio, tá? Isso é uma história. Animais não têm livre-arbítrio, isso é só uma historinha. Mas qual é a liberdade que esse cão tinha para escolher um caminho? Muito pequena, quase nenhuma. Ele estava preso na coleira, né? A nossa liberdade também é assim, porque nós temos livre-arbítrio e liberdade relativas, não é absoluta. Então, o que esse cão podia escolher quando ele estava, com a carroça estava parada? Ele podia escolher se ele ia deitar, se ele ia tentar esticar a coleira para sair. Ele não podia fazer nada, ele estava preso ali na coleira. Então, quando a carroça parava, ele era obrigado a parar. Ele não podia andar mais, nem correr. E quando a carroça estava andando? Qual era a liberdade que esse cão tinha? O que ele podia escolher aí? Ou andar pelo lado direito da carroça, ou andar pelo lado esquerdo da carroça. Mas ele não podia escolher nem atrasar um pouco, né? Andar devagar, porque ele tinha que andar no ritmo da carroça. Quem são as pessoas, né? Nessa historinha, o cão nos representa. Nós somos aquele cão. Nós estamos atrelados a uma escolha que fizemos. Claro, o cão não fez escolha por estar ali. Mas nós fizemos uma escolha de provas e nós estamos atrelados a ela. Podemos mexer? Podemos. Da mesma maneira que o cão pode escolher ir para o lado direito, ele pode escolher andar pelo lado esquerdo da carroça, a gente também pode escolher algumas coisas. Mas há coisas nesse plano que fizemos que nós não vamos conseguir mexer, porque aí não será permitido. Algumas coisas a gente até pode, outras não. Então o cão também, ele podia escolher pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas ele não podia escolher sair, porque ele estava preso na coleira e nós estamos presos a uma escolha de provas que fizemos. Indiretamente, nós estamos presos aos nossos erros passados, às nossas culpas. E aí a gente precisa de fazer esse resgate.
Então, é uma historinha, vocês estão vendo como ela se aproxima, como que todas os fundamentos dessa escola se aproximam da doutrina, muito próximo, né? E aí a gente vai vendo que a gente acaba por se revoltar muitas vezes diante das coisas que acontecem aqui. Continuando o epíteto, olha só. Para vivermos uma boa vida, devemos focar no que controlamos e aceitar todo o restante que acontecer. Olha só. Não podemos mudar o que já ocorreu, mas podemos escolher o que fazer com as circunstâncias em que nos encontramos. Está vendo? Mais uma citação totalmente dentro aí da doutrina. Nós não podemos mudar os nossos erros do passado. Ninguém pode mudar o seu passado. Já foi. Por isso que ficarmos presos àquelas coisas do passado não resolvem. Porque aquelas coisas do passado, elas estão na atualidade em forma de provações e expiações. Então a gente não precisa ficar preso a nada do passado. Porque nós já nos prendemos quando fizemos o que não devia fazer. Aí nos foi obrigado a fazer uma escolha de provas para que a gente pudesse resgatar esses erros. Então a gente não muda nada que aconteceu, absolutamente nada. Porque já aconteceu, já houve, como se diz, o leite já derramou. Agora o que tem que fazer? Limpar o fogão, que é uma coisa horrorosa. Se deixar, então... Se deixar, outro dia aconteceu comigo, não deu tempo, né? Eu tinha que vir para cá, eu tinha que sair, então deixei para... Nossa, aquilo agarrado. Meu Deus. Por que um segundo eu não fui lá e passei uma esponjinha na hora, pelo menos para ajudar, ou joguei uma aguinha? Nossa, que luta. Ficou lá de molho. E o pior é que dá um odor desagradável, né? Aquilo ali queimado. Então, é isso aí que a gente faz. Tá? Se o leite derramou, vamos limpar. Então, não vamos assim, eu sou imortal, né? Eu vou ter outras vidas para viver, então depois eu resolvo isso. Não, amigo, não faz isso não. Vai grudar. Nossa Senhora, sujeira debaixo do tapete. Tudo que passa, panela então, se você usou e não lavou, deixou lá, quase que tem que jogar fora a panela. Que tem coisa que nem sai. Então, não vamos fazer isso não, porque olha, nas coisas mais bobinhas da vida, a gente tem lições de que não se pode deixar para depois. Se deixar, piora a nossa situação. Vamos gastar mais tempo, né? Se você usou panela, terminou, lavou, aquilo sai fácil, ela está quentinha, está molinho, tá? 2 segundos você lava um troço, deixa lá no fogão para ver quando voltar. Vai ter que deixar de molho até o dia seguinte. Não sai. Fácil, né? Então é isso, a gente quer o quê? Prolongar nosso sofrimento? Arrumar um sem número de encarnações para resolver nossas provações que nós escolhemos, né? Então é isso aqui, ó. Para vivermos uma boa vida, devemos focar no que controlamos e aceitar todo o restante que acontecer. Olha só, porque tem coisas que a gente não controla, não adianta. Vai brigar com a vida, a gente vai perder. A gente tem que brigar por ela e não com ela. Nós vamos perder, com certeza. Então a gente precisa controlar o controlável por nós, porque o que não está no nosso controle só nos resta aceitar. Não podemos mudar o que já ocorreu, mas podemos escolher o que fazer com as circunstâncias que nos encontramos. As circunstâncias que nos encontramos são as provações e as expiações que nós escolhemos. Isso aí a gente tem que fazer o possível para focar nisso aí e viver isso aí da melhor maneira possível. Gente, bom não é. A gente não veio para cá fazer turismo aqui.
Nós estamos no mundo de provação e expiação. Não é um vale de dor nem de sofrimento, mas é uma escola. E a gente não está, muitas vezes, a fim de aprender aquela matéria. E aí sofre, né? Acha que é vítima do mundo. Mais uma do nosso amigo, olha aí. Faça o melhor com o que estiver em seu poder. E apenas aceite o que vier a acontecer. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras coisas não estão. É o mesmo que ele falou ali na outra citação. Faça o melhor com o que estiver em seu poder. Então a gente tem que dar o nosso melhor, fazer a nossa parte integralmente. Tudo que estiver ao nosso alcance. E não adianta porque os espíritos sabem se a gente está fazendo ou não. Não adianta a gente falar, não, mas eu estou fazendo tudo. Que bom, amigo, tomara que esteja mesmo. Eu falo mesmo para mim. Eu vou ser muito cobrada, né? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, não é porque eu estou falando aqui que eu estou dizendo isso não, tá? Todos vocês aí estão na mesmíssima situação. Vocês também estão recebendo, né? Vocês também estão recebendo. Todo aquele que recebe, ele tem que dar conta daquilo que ele recebeu. Ah, então era melhor não ter recebido? Depende. Se você não recebeu, porque você não teve a menor condição, a menor chance de receber, você não é culpado. Mas se você não recebeu porque você não quis assumir responsabilidade, aí você já assumiu. Aí não tem jeito. Tá? Aí, amigo, não tem jeito, você vai responder. Porque senão seria uma situação muito cômoda, né? Ah, vou estudar isso não, para quê? Assumir essas responsabilidades aí? Então já assumiu. Já mostrou que você não quer fazer, né? Que você não quer aprender. Agora, aquela pessoa que não teve a menor condição de conseguir, hoje em dia isso não procede mais, né? Porque a gente tem aí um mundo globalizado e todo mundo tem um celularzinho, uma internetzinha, ainda que pequena, mas todo mundo tem acesso. A maioria não tem um bom Wi-Fi, né? Mas tem alguma coisinha que pendura na rede social. Se pendura é porque tem, né? Porque ela só através de uma internet e todo mundo a gente vê que está conectado, né? Então, um pouquinho ou outro. Quer dizer, não tem mais desculpa para falar que não pôde conhecer. Hoje em dia isso não tem. Mas se em algum momento alguém não pôde mesmo conhecer, o dia que conhece, aí fica encantado, né? E fala, meu Deus, por que isso não me foi dado mais cedo? Porque tudo tem sua hora para acontecer. Talvez, se nos fosse apresentado em outro momento, talvez a gente não tivesse o mesmo entusiasmo que está tendo naquele momento onde está recebendo e lamentando que não recebeu mais cedo. Eu digo isso por mim, não estou falando por vocês. Eu frequentei essa casa aqui quando eu era muito pequena. Eu recebi evangelização aqui nessa casa. Quando eu era bem pequena, era tão pequena que o meu pé não esbarrava no chão. Eram aqueles bancos com aquele travessão, né, que ainda tem ali atrás deles. Eu ficava com aquele sapatinho que criança usava, que hoje em dia criança não usa mais sapato de criança, né? Ficava batendo na haste ali, e a minha mãe brigando comigo para eu parar de fazer barulho. É de tão pequena. Então, olha só, depois ainda estudei numa instituição espírita, que foi no Instituto Lúcis, um pouco só, que logo depois ele acabou, e depois eu não fiquei aqui. Não vim, não participei, só muito depois, digamos aí, uns 25 anos depois, que eu voltei para o espiritismo, né? Naquele período não me tocou, mas eu fui trazida pela dor, não foi pelo amor, e fiquei por amor. A dor passou e o amor ficou.
Então, eu sou extremamente grata a Kardec, né? Por essa oportunidade de conhecer as coisas. Então, algumas coisas estão ao nosso alcance, outras não, como naquela historinha do cachorro, algumas coisas estavam ao alcance dele decidir. Ou ir pela direita ou ir pela esquerda quando a carroça estava andando. Ou então deitar e descansar um pouquinho quando a carroça parava. Ele podia decidir por isso, porque ele não sabia quando ela ia parar, né? Ela ia andar e ele estava amarrado. Então, nós temos essa chance, além do cachorro, que nós somos pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, com poder criador enorme. Então, a gente... Enorme não, ilimitado, né? Então, nós temos um raciocínio sem limite. E aí a gente pode escolher como a gente vai reagir diante das situações que se apresentam para nós. Né? O cachorro era limitado, coitadinho, mas nós não somos. Nós temos relatividade no livre-arbítrio, mas a nossa imaginação, o nosso pensamento e raciocínio é ilimitado. Então, nós temos condições de encontrar meios de melhorar nossa situação atual. Né? Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras não estão. O que está em nosso alcance? Isso aqui, ó. Em nosso poder estão nossas escolhas voluntárias, nossas ações e julgamentos. Isso está no nosso poder. Então, em nós, como temos o nosso raciocínio ilimitado, nós podemos diminuir muito as nossas dores. A gente não pode nos isentar delas. Mas existem os analgésicos morais, né? Da mesma maneira que nós temos analgésicos na parte física, ninguém precisa, ainda que tenha cometido um erro, que seja culpado por ter comido algo que sabia que não lhe faria bem, e assim o fez, passou mal. Sempre vai passar mal. Se for algo que você não pode comer, você comeu, você vai passar mal. Ainda que a culpa seja sua, nada que um antiácidozinho, né, um outro remedinho vai resolver, um analgésico ali para dor de cabeça vai resolver aquele momento ali. Isso é paliativo. Se você insistir nessa ação, vai fazer a formação de uma doença que pode não ter mais como resolver a questão na atual encarnação. Mas enquanto for assim no início, a gente até comete aqueles enganos, aquelas bobagens, sempre tem um paliativozinho que ajuda. E o paliativo da alma também. É a compreensão do fato, é entender a nossa situação. É saber que tem coisas no controle nosso e outras não. Mas por termos um raciocínio ilimitado, nós podemos criar situações para minimizar as nossas dores. A primeira delas é a aceitação, porque a revolta realmente não vai nos ajudar em absolutamente nada. Olha só, ame seu destino, porque não há outro melhor. Olha que coisa mais bonita dessa escola estoica, né? E olha o que disse nosso amiguinho, ó. Não queira que tudo aconteça como deseja. Deseje que tudo aconteça como deve acontecer e terá serenidade. Né? Então, é mais uma citação totalmente dentro da doutrina. Por que a gente sofre? Porque a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com o nosso desejo. Só que a gente esquece que está acontecendo de acordo com o nosso desejo. Porque o que nós estamos passando foi o que nós escolhemos passar. Essa escolha foi nossa. No uso pleno do livre-arbítrio. A gente só não está lembrando, mas foi. Ah, mas isso aí não pode ser. Ah, não pode ser? Então, se não pode ser, esqueça de Deus, amigo, porque você não é deísta. Porque se o que você está passando é ruim, te faz sofrer, e você diz que você não escolheu, então não tem um Criador
não tem uma inteligência suprema no controle da sua vida, né? Porque se tivesse, você não estaria passando assim. Se tivesse, você não estaria sofrendo isso. Porque se tem, se ele é o Criador, se ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, ele criou tudo que existe. Para que ele tenha criado tudo que existe com a perfeição que existe, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Está em todo lugar, sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. E é o seu Criador, é o seu Pai. Então você pensa, ora, eu não faria isso com um filho meu. Eu não daria uma dor dessa para um filho meu. Como Deus daria? Você é melhor do que ele? Porque Deus deu essa dor? Não, ele não deu. Agora, você levou seu filho para um consultório médico para tomar vacina. Ele vai ter febre, dor, ele vai ficar indisposto, não vai comer. Você causou uma dor para ele? Você causou. Agora, por que você causou? Para que evitasse uma dor maior, algo que ele não pudesse controlar. Então, é essa a situação de Deus conosco. Deus não manda dor nem sofrimento para a gente. Então, o que está acontecendo conosco atualmente é fruto da nossa escolha. E ela foi a melhor. Por que a melhor? Porque a equipe espiritual que trabalha nessa questão, que nos ajuda na escolha das provas, ela nos ajuda a alcançar uma escolha, a fazer uma escolha que a gente pode realizar. Então, eles sabem que está ao nosso alcance. Aquela frasezinha que Deus não dá o frio, se você tem pouco cobertor, ele vai dar o frio de acordo com o cobertor que você tem, é verdade. Ele não vai permitir que a gente faça escolha que a gente não possa cumprir, porque é uma encarnação perdida, se já tiver essa certeza. Da mesma maneira que um professor na escola, se ele não avaliar bem o aluno, ainda que ele avalie, mas ele fica lá com pena do aluno, deixa ele ir para outra série, ele vai estudar, ele sabe que não vai, ele sabe que ele não vai passar, ele vai passar o ano todinho naquela série e vai ser reprovado. Ele sabe disso. Com pena, às vezes ele deixa, ou então pressão da família, né? Porque acontece muito isso, né? Aí eu vivi nesse meio, eu sei que acontece pressão. Escola particular, então, é um problema. Aí o que ocorre? Vai perder o ano. Aí aquele espírito que fez uma escolha além da sua capacidade, mas por que ele faria isso? Ele faria, ele faz, ele quer fazer, por quê? Porque ele está vendo a felicidade dos justos, ele também quer. Ele vê o tamanho da bobagem que fez, ele vê os erros que ele cometeu. Então ele acha que ele já pode espiar aquilo ali. Aí escolhe coisa demais e não dá conta. Então os espíritos, o seu próprio anjo da guarda, que está com ele, conhece muito bem ele, vai falar, não, amigo, não escolha isso, você não tem condição de passar por isso ainda. Aí às vezes a gente tem uma encarnação que parece que a gente vive num mar de rosas sem espinhos. As rosas de Roberto Carlos não tem, né? Ele tira todos antes de jogar para as pessoas, para elas não se ferirem. Aí vive aqui na Terra, né? Em brancas nuvens, como diz Otaviano, né? Em brancas nuvens. Parece que tudo dá certo. Ele se sente um privilegiado de Deus, né? É feliz, está tudo bem, ele vive do jeito que ele quer, está tudo certinho. Parece que ele é muito bom, né? Para nada de mal acontecer com ele. Mas não é bem assim. Ninguém veio aqui para o mundo fazer turismo aqui. Então, ele não veio para cá como se a Terra fosse um spa para ele. Não. Ele veio se preparar para, na outra encarnação, ele expiar provas difíceis para ele. Então, sabendo que ele ainda não teria condições de expiar determinadas coisas, ele reencarna, vem
passa por alguns probleminhas que não são grandes, para prepará-lo, para mostrar para ele, para fortalecê-lo, para nas próximas encarnações ele conseguir, então, resgatar o seu passado delituoso. Quando a gente olha e vê uma pessoa que parece que tudo dá certo para ela, não é que ela é uma escolhida de Deus e que ela não tem nada para resgatar, não é isso não. Às vezes ela está tão aquém ainda da evolução necessária para resgatar o seu passado, que ela precisa ser preparada para isso. Deus é misericordioso. Os bons espíritos querem que a gente dê certo. Eles querem que a gente faça direitinho. Então, botar uma pessoa na Terra com escolha de provas que os espíritos, seu anjo da guarda, já sabem que ela não vai poder cumprir, isso não existe, não vai acontecer. Então, ela não vai escolher provas que ela não possa aguentar, porque Deus não vai permitir na presença daqueles que estão encarregados ali a esse trabalho. São especialistas nisso aí, conhecem a gente muito bem. Por isso que quando a gente fala assim, não, eu estou fazendo toda a minha parte, tomara que esteja mesmo, porque os espíritos sabem se você está ou se você não está. Seu anjo da guarda também sabe disso. O próprio Brian Weiss, num dos seus livros Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele diz o seguinte, num ensaio que ele faz sobre anjos da guarda, né? Os anjos da guarda falando, né, nas reuniões com ele, que a gente ocupa muito pouco, e no livro dos Espíritos também tem isso, a gente ocupa muito pouco eles. A gente pede muito pouco a ajuda deles. A gente fica se preocupando muito, vou orar para Deus. Vou orar para Deus. Eu já falei isso aqui. Ora para Deus. Deus é a inteligência suprema, é o nosso Pai. Tudo acontece graças a Ele. É graças a Ele mesmo que tudo acontece. Mas Ele colocou um espírito para nos tutelar, para ser aquele que vai nos ajudar na nossa encarnação. Peçamos a Ele as coisas, a esse anjo amigo. É um espírito superior a nós, tá? Ele não tem mais as nossas paixões. E ele é aquele que representa Deus na vida da gente. Deus confiou esse filho a ele, o filho a ele, aquele espírito que está encarregado de nos auxiliar, de nos proteger, de nos orientar, aconselhar e também facilitar a escolha das provas que nós fizemos. É tarefa do anjo da guarda fazer isso. Ele não vai impedir um mal que a gente tenha que passar, não. Se a gente fez essa escolha, ele vai respeitar isso. Ele estava presente quando a gente fez a escolha. Então, ele não vai poder evitar o nosso sofrimento, mas ele vai nos ajudar a passar por ele. Vai nos dar força, vai nos aconselhar, vai nos auxiliar mesmo. É tarefa dele fazer isso. Então, oremos para o anjo de guarda, peçamos ajuda a ele na nossa vida, porque ele é o representante de Deus para nós. Deus o colocou ali para isso. Tem um capítulo só disso no Livro dos Espíritos e é maravilhoso. Então, Brian Weiss fala, se as pessoas tivessem certeza, está lá no livro dele, né? Tem nada de espiritismo, né? Na Muitas Vidas, Muitos Mestres. Se as pessoas tivessem certeza que existe um anjo da guarda que nos guarda, que é só nosso. Nós que gostamos de exclusividade, né? Que a gente gosta disso no mundo de provação e expiação, nós somos vaidosos, inferiores ainda, a gente adora exclusividade. Pois é, ele é exclusivo. Não quer dizer que ele não ajude o outro, mas a nossa vida é a exclusividade dele. Ele está ali para nos ajudar exclusivamente. É nosso anjo da guarda, que nos acompanha. Pode ser que esteja nos acompanhando desde que de outras vidas. Não digo desde o nascimento, porque ele também poderia ainda nem estar ainda nessa posição. Mas ele está acima de nós. Ele não tem mais vaidade, orgulho, nada disso, né? Ele não tem mais isso. Então, vamos pensar nisso. Orar e pedir ajuda. Amar o nosso destino, porque não há outro melhor. Porque a escolha das provas que fizemos é o melhor que poderia nos acontecer
na atual existência para resgatarmos erros do passado. Então, é a melhor coisa. Se estamos achando pesado, os planos que fizemos com a permissão de Deus é o melhor que podia nos acontecer. Deus é misericordioso, Ele é Pai. Da mesma maneira que nós não íamos escolher nada ruim para um filho, Ele também não. Ele não tem nenhuma responsabilidade com as nossas dores, é apenas uma oportunidade que a gente tem para a gente se redimir diante dele, da vida e de nós mesmos, né? Então, isso é muito importante. Não queira que tudo aconteça como deseja. Não vai acontecer se a gente deseja algo que não vai nos fazer crescer, que não está no nosso mapa kármico, a escolha que nós fizemos. A gente tem que pedir para acontecer tudo o que a gente pediu. Tudo direitinho que a gente pediu. Então, tá aqui, ó. Deseje que tudo aconteça como deve acontecer e terá serenidade. Então, eu não posso desejar aquilo que eu não escolhi, aquilo que não é bom para mim, mas eu tenho que desejar tudo que deve acontecer comigo, que eu consiga realizar todas as minhas tarefas, dar conta das minhas provações, das minhas expiações, para a minha próxima encarnação ser mais leve, né? Que se essa está pesada e eu não der conta dela, a próxima vai ser mais pesada, que eu vou levar o acúmulo de dívidas dessa para juntar com as próximas que eu tenho que trazer na minha reencarnação. Nós vamos fazer uma rápida abordagem aqui, tem a ver com o que o Epíteto falou, porque a gente já está alcançado pela hora ali e vamos continuar na semana que vem. Olha só. Para amar seu destino, primeiro você precisa aceitar que você não controla. Isso aqui ainda é da escola estoica. Apenas influencia o que acontece com você. Tem coisas que você não controla, mas você exerce uma influência sobre aquela situação em que você se encontra. Qual é a influência? Seu modo de agir. Você recebe uma influência, você oferece uma influência àquilo que você não controla. A gente não controla a vida, mas a gente influencia a vida. A gente não controla mais a escolha das provas que a gente fez, mas a gente exerce influência sobre essas provas com o nosso livre-arbítrio. Você controla apenas como age, pensa e julga o que acontece com você. Por isso, tudo que vier a ocorrer é indiferente. Eu botei aqui no itálico e não botei vermelhinho, né? É indiferente. A gente não pode mudar mais isso. A gente não pode mais fazer nada. Podíamos fazer, antes da escolha das provas, a não escolher. Só que, se não escolhêssemos aquilo ali, nós não iríamos evoluir o suficiente, não íamos resgatar o que a gente tem que resgatar, o erro que a gente que já cometeu. Então, a gente não tem saída. Se eu não escolhesse aquela prova, eu não resgataria. Eu não resgatando, eu não me redimo, eu não me aperfeiçoo, eu não me isento da culpa. Estão vendo como é que o esquema é esse? Isso acontece no mundo. Ora, você tem uma dívida, você escolhe não pagar. Você comprou alguma coisa, escolhe não pagar. E daí? Você escolheu, tá. Só que você está fazendo uma escolha que você não pode. Você não pode, por quê? Você não tem mais autoridade para isso. Qual seria a sua escolha? Não comprar, para não dever. Você comprou? Então você deve. Você tem que pagar. Se você não pagar, você vai sofrer as consequências daquilo ali. Você pode mudar de país, você pode ir para onde for. Um dia você vai ter que pagar. Sua dívida vai correr. No mundo tem aquela questão de caducar, né? Mas na dimensão espiritual não tem não. Ó. Tribunal da Consciência não tem esse plano. Não tem esse período, né?
de extinguir a dívida. Você vai ter que pagar em qualquer tempo, né? Então, tudo que nos acontece, que não está no nosso controle, é indiferente a nós, porque a gente não pode fazer mais nada. Não temos como fazer. Vá além da simples aceitação e ame profundamente tudo o que acontecer com você. Olha, é difícil? É. E como? Porque você está no meio de uma dificuldade, você perde tudo, né? No evangelho tradicional, nós temos a figura de Jó. Essa figura, esse livro de Jó, ele é muito polêmico, porque há quem diga que Jó não existiu. Mas sabe por quê? Não tem registro dele, né? Aonde diz que ele nasceu, não tem registro dessa pessoa, não tem. E aí eles precisam de encontrar uma justificativa para o sofrimento sem ter feito nada. Para o sofrimento de uma pessoa justa. No Espiritismo nós temos. O sofrimento de uma pessoa justa atualmente é um resgate de vidas passadas. Ele está provando e expiando. Hoje ele é justo, mas ele não foi justo no passado. Então ele é o culpado de ontem, inocente de hoje, mas ele tem que pagar a dívida dele. Então, dentro do Espiritismo, a gente sabe. Mas no Evangelho tradicional, eles não têm essa interpretação, embora esteja encharcado de exemplos de reencarnação, mas as pessoas não veem dessa maneira. O cristianismo, né, no início era reencarnacionista, depois não foi mais, então considerou isso herético. Como que ia explicar o sofrimento de Jó? Se foi um homem justo, porque o próprio Deus falou para Satanás que ele era um homem justo e que ele não conseguiria nada com ele. Aí, no Evangelho tradicional, no livro lá de Jó, diz que Deus liberou, então, Satanás para fazer com ele aquilo que ele achava que fosse necessário para que ele pudesse ter testada a sua fé. Um homem justo e bom, que não tinha absolutamente nada para expiar ali, era um homem bom, mas ele era muito rico, um dos mais ricos da época. Ele tinha tudo. 10 filhos, 7 homens, 11 parece, 7 homens e 4 mulheres, acho que Jó tinha de filhos. Então eram todos muito abastecidos, davam grandes festas, mas ele era justo e ele fazia sempre oferendas, doações, tudo. E aí o homem só sofreu porque foi-lhe tirado tudo. Só foi-lhe tirado os bens, os filhos e depois doença. O homem ficou sem nada, com o corpo todo cheio de feridas, mas nem por um momento ele se revoltou contra Deus. Fez alguns questionamentos, mas não se revoltou. Então há quem diga que essa figura foi apenas uma figura alegórica para explicar aí por que Deus fez isso com ele, já que ele não devia nada. Mas não sabemos. A gente não sabe se foi ou não foi, né? Cada um conta uma coisa. Mas sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, então aquilo que nos acontece é para a nossa felicidade, é para o nosso redirecionamento à lei de Deus. E aquelas pessoas que nos prejudicam, entre aspas, que a gente acha que estão nos prejudicando, elas estão sendo instrumentos para que as leis de Deus se cumpram na terra. E quais são as leis de Deus? O bem maior. E para eu fazer o bem e me tornar uma pessoa boa, eu tenho que pagar minha dívida. Senão eu vou ainda continuar lá na lista negra. Então, nesse caso, essas pessoas que nos prejudicam, elas, de certa forma, estão nos ajudando. Porque estão nos ajudando a resgatar nosso passado. Elas estão se comprometendo, né, porque estão sendo instrumentos para o mal. Além de tudo, ainda vão sofrer por causa disso. E nós vamos, entendendo o processo, sair vitoriosos disso. Por isso, vá além da simples aceitação.
ame profundamente tudo que acontecer com você, que tudo que está acontecendo conosco é para o nosso bem, é para a nossa reforma, para a nossa evolução. Muita paz para todos. A partir de semana que vem a gente continua aí nessa questão da escolha das provas e vem uma questão muito importante, ela está mais para frente um pouquinho, se o espírito escolhe as suas provas logo assim que ele desencarna. Isso também é muito importante a gente compreender. Aliás, esse capítulo sobre a escolha das provas é fundamental para a gente compreender a nossa vida. Muita paz para todos.